Gabriel, exausto após uma longa cirurgia, desabou no sofá da sala de funcionários e imediatamente adormeceu. O caso era grave. Seus colegas cirurgiões não se atreviam a assumir tal tarefa. Foi uma operação difícil em um bebê de 3 meses. Os pais da criança infeliz passaram a noite inteira no corredor, incapazes de dormir. Quando uma enfermeira saiu e anunciou que a cirurgia foi bem-sucedida e o paciente sobreviveria, eles correram para a enfermaria, mas não foram autorizados a entrar. Vão para casa, descansem e voltem amanhã. A enfermeira disse aos pais, que mal conseguiam ficar de pé. Podemos pelo menos falar com o médico? Perguntou a mãe. O Sr. Melo não vai vê-los agora. Ele esteve em cirurgia por mais de 5 horas. Todas as perguntas podem esperar até amanhã. Ela respondeu. O herói do dia, o cirurgião Gabriel Melo, dormiu sem nem tirar os óculos, completamente exausto. Nenhum de seus colegas ousou perturbá-lo. Ele era admirado no hospital. Um jovem de 37 anos com uma carreira de sucesso e centenas de pacientes gratos. Os estagiários o adoravam, e ele tinha uma esposa linda, mas por algum motivo, ele não parecia feliz. Ele passava a maior parte do tempo no trabalho, assumindo turnos extras e cirurgias complexas. Ele até assumiu um grupo de estagiários originalmente designado para outro médico, que priorizava sua família. Apesar de sua carga de trabalho, Gabriel recebia um salário modesto, quase todo destinado aos caprichos de sua esposa. Giovanna, sua esposa, era uma mulher exigente com uma personalidade forte. Ela trabalhava como maquiadora, abriu seu próprio salão e investiu todos os seus ganhos em seu negócio. Portanto, Gabriel tinha que cobrir o resto de suas despesas. Giovanna estava insatisfeita com o tempo que seu marido passava no trabalho. Pacientes gratos ofereciam presentes e assistência a Gabriel por cirurgias bem-sucedidas, mas ele, um homem de consciência, recusava, acreditando estar apenas fazendo seu trabalho. Isso também chateava sua esposa. O descanso de Gabriel após a cirurgia foi curto. Ele adormeceu na sala de funcionários às 4 horas da manhã e às 7 horas um telefonema o acordou. Alô? Oi, Giovanna, ele atendeu ainda meio adormecido. Oi, você passou outra noite no trabalho? Ela perguntou, descontente. Foi um caso difícil, um bebê de 3 meses com defeito cardíaco, terminei há pouco mais de 3 horas. Como foi? Bem-sucedido. Você está voltando para casa agora, certo? Perguntou sua esposa. Não, pedi para convidar os pais às 9 para discutir a cirurgia. Estou trabalhando até às 18 horas hoje. Gabriel respondeu. Você poderia ter tirado o dia de folga. A voz dela ficou mais escura. Depois de tanto tempo extra, logo vou esquecer como você é, querida, coloque-se no lugar deles. O marido se defendeu. Eles também passaram a noite toda aqui. É a própria carne e sangue deles. Não posso deixar pessoas em uma situação dessas. Bom que você me acordou. Preciso me refrescar um pouco. Você não pode deixar ninguém, exceto eu. Espero que eles lhe agradeçam adequadamente por salvar a vida do filho deles, Giovanna disse. Pare com isso, você conhece meus princípios, Gabriel disse firmemente. Não temos nada em casa. Eu caminho para o trabalho porque não há dinheiro para gasolina e você tem princípios. Por que trabalhar tanto se não pagam por isso? Giovanna exclamou e desligou o telefone. O dia no hospital continuou calmo e estável. Consultas de pacientes, papelada, diagnósticos. No almoço, Gabriel encontrou seu colega, um terapeuta, na cafeteria. Este era um bom amigo dos tempos de universidade. Ao contrário de Gabriel, seu amigo Júlio não tinha dificuldades financeiras e era feliz no casamento. Soube que você fez uma cirurgia em um bebê ontem à noite. Júlio perguntou. Sim, a noite toda na sala de operações. Agora preciso de uma dose dupla de café. Gabriel respondeu.
Você não cuida de si mesmo. Não foi para casa. E por que eu iria? Para enfrentar novamente a expressão infeliz de Giovanna. Gabriel suspirou. Você deveria aceitar a gratidão pelo menos uma vez. Talvez isso mudasse o humor dela. Sugeriu Júlio. Porque todos estão em cima de mim. Estou apenas cumprindo meu dever. Eu fiz um juramento assim como você. Não entendo de onde você tirou esse mercantilismo. Gabriel retrucou. Eu só quero viver normalmente, comer comida boa e saudável. Dirigir um carro decente. Ter uma esposa feliz. Eu trabalho tanto quanto você. E Giovanna, acho que não vai tolerar você por muito mais tempo. Júlio continuou. Isso não me abala. Nós nos casamos quando éramos estudantes. Nem tínhamos dinheiro para macarrão naquela época. E mesmo assim vivíamos felizes. Gabriel respondeu. E agora o que eu preciso disso e daquilo? O dinheiro corrompe, ele acrescentou. Após o trabalho, Gabriel caminhou tranquilamente para casa, sabendo que uma esposa ofendida o esperava, que, em vez de apoio, expressaria queixas e exigências. Eram 20 horas quando Gabriel entrou em seu apartamento. Sua esposa não estava lá. Onde você está? Ele decidiu ligar para ela para saber por que estava atrasada. Estou na casa da Fernanda, não voltarei cedo. Sente-se e pense em como me sinto esperando você de mais um plantão extra. Giovanna respondeu com arrogância e desligou. Gabriel até ficou contente que sua esposa decidisse ficar na casa de uma amiga. Ele poderia descansar em paz, assistir TV e ninguém ficaria sobre ele listando exigências e queixas. Giovanna voltou para casa cedo de manhã, justo quando Gabriel estava se preparando para o trabalho. Ele não se sentia tão calmo e descansado há muito tempo. Quando sua esposa entrou, a atmosfera imediatamente ficou tensa. Sabe, Giovanna começou calmamente. Eu menti para você ontem. É mesmo. E qual foi a sua mentira? Gabriel perguntou curiosamente, sem esperar a informação que sua esposa revelaria a seguir. Eu não estava na casa da Fernanda. Passei a noite com outro homem, ela acrescentou. Gabriel olhou para sua esposa com desaprovação. Seu maxilar se tensionou, mas ele se conteve como representante de uma profissão intelectual. Ele sempre manteve a compostura e dominou o autocontrole à vista. No entanto, uma tempestade de emoções se agitava. Então, disse Gabriel. E talvez você tenha mais algo para me dizer. Claro que sim. Giovanna respondeu imediatamente. Você é uma pessoa muito boa, mas como marido, você é inadequado. Eu mal me lembro da última vez que você prestou atenção em mim. Você não elogia. Você não dá presentes, e você quase nunca está em casa. Mas eu quero viver no amor e na paz. Passar fins de semana juntos. Até agora, todas as suas reclamações são justas. Gabriel concordou. Vou continuar. Não me interrompa. Giovanna pediu em outro fim de semana solitário. Eu estava andando no parque. Um homem se aproximou de mim, começou a me cortejar lindamente. Você nem percebeu que eu trago buquês para casa. Eu tenho joias novas, ela disse. Eu notei os buquês, pensei que fossem presentes do trabalho. Mas você está certa sobre os diamantes. Eu não prestei atenção, disse Gabriel. É disso que estou falando. Você não olha para mim de jeito nenhum. Em resumo, me apaixonei por esse homem. Já faz alguns meses. Ele é rico, tem seu próprio negócio e dedica todo o seu tempo livre a mim. Desculpe, mas estou te deixando. Giovanna declarou. Tudo bem, talvez você mereça uma vida assim, ser amada e coberta de joias. Claro que eu não pude te dar isso. Gabriel respondeu. Eu preciso do seu consentimento para o divórcio. Estou me mudando hoje.
acrescentou Giovanna inesperadamente. Mas eu não tenho nada para te dizer. Você quer um divórcio? Você vai conseguir. Espero que sua consciência não lhe perturbe muito. Gabriel respondeu. Foi difícil para ele, mas ele não resistiu à partida de sua esposa. De qualquer forma, as coisas vinham caminhando para isso há muito tempo. Assim, Gabriel ficou completamente sozinho. Sua vida não tinha nada além de seu amado trabalho. Após o divórcio, os dias de Gabriel se tornaram indistinguíveis uns dos outros. Júlio o apoiava, embora o repreendesse por perder uma mulher como Giovanna. Você não vai tentar reconquistá-la? Júlio perguntou ao amigo. Qual é o ponto? Ela teve um caso por meses. O que posso oferecer a ela contra o cortejamento daquele homem? Deixe-a seguir seu caminho, Gabriel respondeu indiferentemente um dia. A rotina do hospital foi interrompida por um escândalo. Uma mulher sem teto com forte dor abdominal foi admitida. Ela precisava de uma cirurgia urgente, mas nenhum médico estava disposto a assumir o caso. Tire-a daqui, gritou a enfermeira para os paramédicos. Olhe para ela. Ela fede. Ela está vestida em sabe-se lá o que, sua pele já está cinza. A mulher está acabada. Para onde a levamos? De volta para a rua. O paramédico protestou. Temos um regime aqui. Não podemos admitir tais pacientes. Outros pacientes vão pegar alguma coisa dela. Leve-a de volta para onde a encontrou. A enfermeira disse. Como posso jogar uma pobre mulher na rua? Renata, você deveria estar ajudando as pessoas, e você está me empurrando para o pecado. O paramédico argumentou. Gabriel ouviu a comoção de seu escritório. Ele não estava ocupado, então decidiu descobrir o que estava acontecendo em seu departamento. Renata, Gabriel dirigiu-se à enfermeira. O que é toda essa confusão? Os pacientes estão assustados. Dê uma olhada. A garota respondeu, apontando para os paramédicos com a maca, ele trouxe uma mulher sem teto, e eles exigem que a operemos. A enfermeira acrescentou. Por que não fui informado? Gabriel perguntou severamente. A sala de operações está pronta? O quê? Você vai operar nela? Nenhum médico concordou. Vamos pegar alguma infecção. A enfermeira retrucou rapidamente. Prepare a paciente e a sala de operações para a cirurgia. O Sr. Melo ordenou, chamando a assistência. Devemos ajudar a todos, não apenas alguns escolhidos. A enfermeira revirou os olhos e gesticulou para os paramédicos onde colocar a paciente. Gabriel examinou a mulher e confirmou a necessidade de cirurgia imediata. Algumas horas depois, Gabriel saiu da sala de operações. A cirurgia foi um sucesso. A mulher sobreviveria. O médico ordenou que ela fosse transferida para uma ala. A paciente não tinha documentos, então não poderia ser admitida formalmente. O Sr. Melo assumiu a responsabilidade pessoal de mantê-la no hospital quando a mulher recuperou a consciência. Gabriel foi imediatamente vê-la. Olá. Meu nome é Sr. Melo. Sou seu médico assistente. O médico se apresentou. Eu operei em você ontem. Bom dia. A paciente respondeu. Meu nome é Aline. Não sei como expressar minha gratidão a você. Não precisa. Apenas descanse e se recupere. Isso é tudo que você pode fazer por agora. Preciso dos seus documentos para admiti-la no hospital, disse Gabriel. Pode ser um problema com isso. Aline olhou visivelmente triste e desviou o olhar. Você não tem amigos ou parentes que possam trazê-los? Gabriel perguntou, tentando falar delicadamente. Não exatamente. Não tenho certeza se meus documentos estão intactos e a garota que pode tê-los definitivamente não vai querer me ajudar. Ela respondeu. Dê-me o número da garota.
Eu falarei com ela. Gabriel ofereceu. Não sei o número dela, Sr. Melo. Eu não tenho documentos. Aline admitiu. Rian saiu do quarto, deixando a conversa inacabada ainda. Ele estava inseguro sobre como proceder. Ele não podia manter uma paciente sem documentos no departamento, mas sentia que Aline precisava de ajuda. Ela parecia desleixada, claramente tendo vivido nas ruas por muito tempo. Mas seu discurso e maneiras indicavam que ela já foi uma mulher respeitável. Provavelmente, alguma desgraça a havia levado para as ruas. Hora do almoço. E Gabriel, como de costume, desceu para a cafeteria onde seu leal amigo, Júlio, estava esperando. O que há com essa mulher sem teto? Júlio perguntou. Vamos não nos referir aos pacientes dessa maneira. Gabriel repreendeu e então acrescentou, como você sabe de tudo isso já? Eu apenas chamo as coisas como elas são. Rumores se espalham rápido, e suas enfermeiras precisam de mais trabalho. Eles informaram todo o hospital. Quando eles encontram tempo? Júlio deu de ombros. Então, o que você vai fazer com ela? Ela trouxe os documentos dela? Ela acabou de recuperar a consciência. Diz que não tem documentos. Gabriel respondeu. E você me proíbe de chamá-la de alguma coisa. Há algo nela, algo humano. Não sei explicar. Ela não parece a típica moradora de rua. Acho que ela foi enganada ou algo assim. Gabriel disse. Você terá problemas. Você percebe isso, disse Júlio, olhando para Gabriel como se quisesse revelar um segredo. Claro que entendo. Mas também não posso jogá-la na rua com uma ferida fresca. Gabriel disse. Leve-a para sua casa. Júlio riu. Giovanna deixou espaço. Você é nosso salvador sempre confiável, acrescentou Júlio. Gabriel não respondeu à piada sarcástica de seu amigo, mas pensou que talvez devesse realmente oferecer a ela um lugar para ficar temporariamente até que ela se recuperasse. O que você está pensando tão intensamente? Júlio perguntou. Eu estava brincando. Mas você está seriamente considerando levá-la para casa? Nada. Gabriel dispensou seu amigo. Coma. Vai esfriar depois do almoço. Gabriel voltou para a paciente problemática. Ele queria descobrir o que tinha acontecido com ela e como poderia ajudar. Aline, desculpe ter te deixado esta manhã, mas eu precisava de tempo para decidir sobre o seu, me diga o endereço dessa garota. Eu vou buscar seus documentos. Gabriel propôs. Senhor Melo, é complicado. Ana não vai lhe dar os documentos. Nem tenho certeza se ela os tem. Aline respondeu. Quem é Ana? E por que ela não vai te ajudar? Gabriel não entendeu. Aline rompeu em lágrimas. Ela não queria mergulhar em memórias dolorosas, mas percebeu que precisava contar sua história para esclarecer. Eu era casada. Aline começou com um homem muito bom e abastado. Nós nos conhecemos após seu divórcio. Ele tinha uma filha, Ana, daquele casamento. Ela tinha 12 anos quando nos conhecemos. Ela me desgostou imediatamente, mas eu não tentei substituir sua mãe. Eu só queria estabelecer uma relação amigável. Eu falhei. Vivemos juntos por vários anos. Ana cresceu, terminou a escola, mas nunca saiu de casa. Então Davi, meu parceiro, morreu de câncer de pulmão. A dor não nos uniu. Ela me odiou ainda mais. Um mês após o funeral, ela me expulsou de casa. Aquela garota é louca. Ela me ameaçou com uma faca. Eu fugi em minhas roupas de casa. Claro, naquele momento, eu não estava pensando em reunir documentos ou pertences. Eu estava com medo pela minha vida. Aline terminou sua história. Que pesadelo!
Gabriel ficou horrorizado com a história. Você não tentou voltar para casa? Eu tentei, mas foi inútil. Ana trocou as fechaduras, embora eu não tenha levado as chaves comigo. Toda vez que eu voltava para casa, ela ameaçava me matar. Então um jovem se mudou com ela. Ele me batia toda vez que eu tentava entrar no apartamento. Você não foi à polícia? Gabriel perguntou. Eu fui. Mas qual foi a utilidade? Eles nem mesmo me ouviam. Eu não tinha documentos e parecia desleixada. Eles ameaçaram me prender por 15 dias se eu não deixasse a delegacia sozinha. Ana depois jogou algumas das minhas coisas da varanda, mas eu não consegui nenhum documento ou dinheiro que eu havia economizado. Já faz mais de um ano. Acho que ela se livrou de tudo. Talvez ela até tenha vendido o apartamento. Ela sempre quis se mudar. Mas como isso é possível? Eu não entendo, Gabriel perguntou. Eu também não entendi e nunca vou conseguir. Eu realmente não tinha direito ao apartamento. Mas Ana poderia ter simplesmente me dito isso e eu teria saído. Aline explicou. E você não tem parentes que poderiam te abrigar? Gabriel perguntou. Não, meus pais morreram há muito tempo. Eu vendi a casa deles para ajudar Davi com seu negócio. Eu vivi com conhecidos no início, mas depois eles se mudaram e não me levaram com eles. Tive que vagar pelas ruas. Há alguns meses, comecei a me sentir mal. Não fui ao hospital. Não tinha documentos nem dinheiro. Foi assim que eu acabei aqui. Disse Aline. Senhor Melo refletiu, mandar Aline de volta para a rua agora significaria condená-la à morte certa. Como médico e homem decente, ele não podia permitir isso. Ele olhou novamente nos olhos desta mulher infeliz e viu neles desespero absoluto. Medo e desesperança. Vou mantê-la no hospital por mais 2 dias. Não podemos manter pacientes sem documentos por mais de 3 dias. Pense, durante este tempo, quem pode te ajudar? Ele disse e saiu do quarto. Gabriel ficou de plantão no hospital naquele dia. Durante seu turno, ele estava com a enfermeira Beatriz, que já sabia da história da paciente sem teto. Para passar a longa noite de plantão, ela decidiu perguntar ao médico em detalhes sobre essa mulher. O que vamos fazer com a Aline? Você vai mantê-la? Beatriz perguntou. Por 2 dias. Gabriel respondeu. E não me olhe tão acusadoramente. Você está sugerindo que a joguemos na rua como um gatinho indesejado? Gabriel perguntou. Não, claro que não. Estou apenas curiosa sobre o que acontecerá a seguir, Beatriz perguntou. Isso não é mais da nossa conta, mas pelo menos os pontos dela vão cicatrizar. Gabriel respondeu. Você acha que isso é ajuda? Eu acho que você está fazendo pior do que se tivesse recusado ela imediatamente. Beatriz disse. Eu não entendo seu ponto de vista. Gabriel ficou surpreso com as palavras da enfermeira. Você a salvou, deu-lhe esperança. Mas ela sabe que em 2 dias estará de volta à rua. Aqui ela está alimentada, cuidada. Como é terminar em um porão depois disso? Além disso, ela sabe que não pertence aqui. Beatriz explicou, se você e Renata não tivessem apontado o último fato, ela não se sentiria assim. Gabriel respondeu, desaprovadoramente. De fato, as enfermeiras trataram Aline de forma diferente dos outros pacientes. Seu comportamento mostrava que ela era uma forasteira. Eu pediria que vocês parassem com esse comportamento. Gabriel disse firmemente. Desculpe. Honestamente, ela não parece nossa sem-teto usual, Beatriz disse suspeitosamente. É verdade. Aline se encontrou em uma situação de vida difícil. E há uma hora, eu estou quebrando a cabeça sobre como ajudá-la. Você foi vê-la à noite? Como ela está se sentindo? Gabriel perguntou.
Eu esqueci completamente dela. Beatriz de repente se lembrou. O quê? Então você não deu a injeção noturna dela? Gabriel olhou severamente para Beatriz. Não, eu esqueci. Beatriz respondeu. Então vai e faça isso. Gabriel ordenou severamente. Beatriz correu para pegar a medicação e se apressou para a enfermaria de Aline. Momentos depois, ela saiu gritando. Chame ajuda para o Sr. Melo urgentemente. Beatriz estava pálida de medo. O médico imediatamente se levantou e correu para a enfermaria. O que aconteceu? Ele perguntou enquanto corria. Ela parece ter morrido. Beatriz disse tremendo de medo. Corra aqui. Há sangue por toda parte. Ela cortou as veias. Por que você está demorando? Gabriel explodiu de raiva. Nunca viu sangue. Não estudou medicina. Gabriel rapidamente checou o pulso de Aline e a examinou. Ela está viva. Está tudo bem. Tragam bandagens, álcool, agulha e linha. Vamos costurá-la. Sr. Melo declarou. Eles pararam o sangramento e costuraram as feridas. Durante todo o tempo, Aline estava consciente e chorando sem parar, murmurando. Por que você está me salvando neste momento? Beatriz realmente sentiu pena dessa mulher. Se não fosse por seu esquecimento, a situação poderia ter terminado de maneira muito mais triste. Você salvou minha vida novamente. Aline disse enquanto Gabriel terminava de aplicar a bandagem. Mas qual é o ponto? Eu terei que voltar para as ruas onde sou indesejada. Por que eu preciso de uma vida assim? Toda vida é importante. Gabriel respondeu. Você decidiu mudar do nosso departamento para cuidados psiquiátricos? Aline não entendeu sua piada. Após uma tentativa de encerrar a própria vida, sou obrigado a levá-la a um psiquiatra. Na verdade, você pensou em uma boa solução. Lá você viverá sob um teto e com calor, Gabriel disse. Eu não tinha essa intenção. Eu realmente vejo minha situação como sem esperança. Aline se defendeu. Você é uma boa pessoa, mas está claro que estou condenada ao hospital psiquiátrico. Então talvez seja uma saída. Aline disse. Não, você não pode imaginar o que espera por você lá. Você não parece ou fala como uma pessoa mentalmente estável. Preciso ir, posso deixá-la sozinha e confiar que você não vai se machucar novamente? Ou devo providenciar um guarda? Gabriel perguntou. Por favor, me perdoe. Prometo que não causarei mais problemas. Aline respondeu envergonhada. Se não fosse pela minha enfermeira esquecida, eu não teria te salvado. Gabriel disse enquanto saía. Você recebeu outra chance. Pense nisso. Você é uma mulher adulta e está recorrendo a tais coisas. Sr. Melo saiu da enfermaria com a cabeça girando. Beatriz, dê a Aline um sedativo. Deixe-a dormir. Assim podemos ter certeza de que o turno terminará sem incidentes. Posso confiar que você não esquecerá disso? Gabriel perguntou. A enfermeira acenou obedientemente e foi buscar o medicamento. Gabriel tentou dormir, mas o descanso eludiu. Ele ficou acordado a noite toda analisando o que tinha acontecido. Quão desesperada deve ser a situação dessa mulher para recorrer a tal ato? Qualquer vida, mesmo a mais miserável, é melhor do que a morte. Ele não podia simplesmente deixar Aline ir. Ela estava condenada nesse caso. Ele decidiu deixá-la ficar com ele. Ele morava sozinho, raramente estava em casa. E ter uma mulher por perto ajudaria com as tarefas domésticas. Talvez tudo se resolva eventualmente. Com esses pensamentos, ele adormeceu e teve um sonho estranho. No sonho, Gabriel se viu em uma sala com muitas portas. Ele tentou abri-las, mas nenhuma se movia. Ele gritou por ajuda, mas ninguém respondeu.
Em desespero, ele começou a derrubar as paredes. Após muito esforço, uma desabou, revelando Aline em uma situação semelhante. Ele se aproximou dela, pegou sua mão, e todas as portas em ambas as salas se abriram, deixando entrar uma luz brilhante. Gabriel acordou. Que pesadelo, disse-lhe a si mesmo. Agora eu entendo como é sentir não ver caminho ou esperança. Gabriel tomou o sonho como um sinal. Ele sentiu empatia por Aline. A vida dela era um quarto com portas fechadas. Com Gabriel, ela enfrentava um destino certo. E talvez ela fosse um salva-vidas para ele também. Talvez esse encontro ajudasse ambos. Após o sonho profético, Gabriel estava mais determinado a convidar Aline para sua casa. Ele precisava pensar em como oferecer esta opção a ela de forma educada e cuidadosa. Ele sentia que ela era uma mulher orgulhosa e poderia recusar. Gabriel decidiu esperar e oferecer ajuda a Aline no dia de sua alta, para que ela definitivamente concordasse e não mudasse de ideia. Chegou o dia em que Aline teve que ser liberada. Gabriel foi à enfermaria de Aline cedo pela manhã. Olá! Tenho boas notícias para você. Não vamos mais mantê-la aqui. Você terá alta hoje, disse Gabriel o mais otimista que pôde. Honestamente, não compartilho da sua alegria. É algo triste, mas de alguma forma engraçado, Aline respondeu. Você pensou onde vai morar? Perguntou Gabriel. Tenho muitas opções, debaixo de uma ponte, atrás de uma cerca, em um beco. Não se preocupe. Encontrarei um lugar, disse Aline. Gostaria de oferecer uma solução, mas quero avisar que não estou insistindo. Você pode recusar se te deixar desconfortável, começou Gabriel, pausando para garantir que Aline estava ouvindo atentamente. Eu moro sozinho. Minha esposa me deixou, então eu poderia usar alguma ajuda em casa, continuou ele. Você está me convidando para sua casa? Aline esclareceu. Sim. Eu realmente sinto muito por você. Não quero repetição desse incidente terrível. Além disso, você parece e fala como uma mulher educada. Eu confio em você e realmente quero ajudar. Eu passo a maior parte do meu tempo no trabalho. Mal nos veremos, explicou Gabriel. Você não está preocupado com o que os outros vão pensar? Perguntou a paciente. Primeiro, há uma grande diferença de idade entre nós, começou Gabriel. Aline já tinha mais de 50 anos. Em segundo lugar, não vamos contar a ninguém sobre isso. Em terceiro lugar, quem se importa? Bem, o que você diz? Devo pegar outro conjunto de dormir do sótão para você? Perguntou Gabriel. Claro que não posso recusar. Você sabe, não tenho para onde ir. Sou imensamente grata a você. Prometo que não vou incomodá-lo por muito tempo, respondeu Aline. Falaremos sobre isso mais tarde. Você pode ficar o tempo que precisar. Vou terminar a documentação agora e depois vamos para casa, concluiu Gabriel a conversa e saiu da enfermaria. Após o almoço, Gabriel disse aos colegas que precisava ir urgentemente para casa. Mentiu sobre uma inundação dos vizinhos e partiu com Aline para seu apartamento. Aline se sentia muito constrangida, o que era notável. Assim, Gabriel tentou mostrar com seu comportamento que a presença de sua convidada não o incomodava. Sei que a comida do hospital é medíocre. Que tal algo caseiro? Disse Gabriel, ajudando Aline a se instalar. Vamos pedir algo. Por quê? Perguntou Aline. Se você tiver batatas e um pouco de carne na geladeira, posso cozinhar o almoço. Estará pronto em meia hora, disse Aline, querendo retribuir a gentileza de Gabriel. Pelas caixas de pizza e sacolas de comida para a viagem empilhadas na cozinha, estava claro que o médico não comia comida caseira há muito tempo. Não tenho certeza sobre a carne, mas definitivamente as salsichas, respondeu Gabriel alegremente. Foi assim que viveram. Gabriel passava seus dias no hospital salvando vidas, e Aline cuidava da casa do médico solitário.
Ela se recuperou rapidamente, limpou o apartamento, fez compras com o modesto valor que Gabriel lhe deu e lavou todas as roupas. Nenhum dos amigos do médico sabia que ele havia acolhido uma paciente sem teto, nem mesmo Júlio. Os vizinhos pensavam que um parente distante havia vindo morar com ele. Um dia, um vizinho perguntou a Gabriel sobre isso. Ele confirmou para evitar mais perguntas. 2 meses se passaram desde que Aline se mudou para a casa de Gabriel. Um dia, sua ex-esposa ligou e ele se surpreendeu, não esperando falar com ela novamente. Olá, Gabriel respondeu educadamente à ligação de sua ex-esposa. Sentiu minha falta? Ele perguntou. Oi? Ah, como eu poderia não sentir? Ela riu em resposta. Você está em casa? Giovanna perguntou. Não, no trabalho, Gabriel respondeu. Claro, Giovanna suspirou pesadamente. Quando você estará em casa daqui a umas 2 semanas? Ela perguntou. Pare de brincar. Você já deveria estar importunando outro homem há muito tempo, Gabriel respondeu sarcasticamente à sua piada. Tudo bem, então. Então, quando posso te pegar em casa? Preciso pegar meu passaporte. Esqueci de levar, disse Giovanna. Estou de plantão noturno hoje, então só amanhã, Gabriel respondeu. Preciso dele hoje. Talvez eu possa passar aí, pegar as chaves e depois devolvê-las para você, Giovanna sugeriu uma solução. Não, estou prestes a entrar em cirurgia. Não sei quanto tempo vou demorar. E de qualquer forma, por que você deveria viajar todo esse caminho? Tem uma pessoa morando na minha casa. Ela vai deixar você entrar, Gabriel respondeu. Oh, Gabriel, você encontrou uma nova companheira de vida, o humor de Giovanna melhorou. Não, é uma tia distante que veio me visitar, ele desconversou. O nome dela é Aline. Ela vai deixar você entrar. Vou ligar para ela agora para avisar, Gabriel acrescentou. Não me lembro de você ter tais parentes, Giovanna ficou surpresa. Você precisa do passaporte hoje, ou vai esperar por mim até amanhã? Gabriel começou a se irritar. Tudo bem, tudo bem. Diga a ela que vou chegar em 1 hora, Giovanna cedeu. Gabriel informou Aline sobre a visita de sua ex-esposa e continuou trabalhando. Júlio ouviu a conversa de seu amigo e ficou curioso sobre essa parente morando com ele. Ele havia notado que Gabriel se comportava de forma um pouco secreta ultimamente. Ele havia mudado. Às vezes, Gabriel pulava o almoço, trazendo comida em recipientes. Isso era muito incomum para ele. Mesmo quando casado, Gabriel nunca comia comida caseira no almoço. Talvez você me conte sobre essa parente que se mudou para sua casa, Júlio decidiu sondar a verdade. Apenas uma prima de 2º grau do interior, Gabriel tentou despistar. Não minta. Visitas de parentes são um evento tão importante que não pode ser mantido em segredo. Duvido que uma tia esteja preparando recipientes e passando camisas para você. Ninguém aguenta convidados por tanto tempo. Você anda parecendo bem arrumado ultimamente, Júlio insistiu. Gabriel não queria discutir, mas sabia que Júlio não deixaria o assunto de lado. Tudo bem, vou te contar. Mas vamos concordar agora. Sem julgamentos ou sermões de sua parte, Gabriel cedeu. Lembra da mulher sem teto que eu operei? Ela tentou se machucar. Realmente não tinha para onde ir. Não podia simplesmente jogá-la na rua como algo indesejado. Convidei-a para ficar comigo. E em troca, ela está cuidando da minha casa. Daí a comida e as camisas passadas. É como viver com minha mãe de novo, Gabriel confessou. Júlio tinha muito a dizer ao amigo, mas se conteve, como havia prometido. Eu só sinto pena dela. Ela não está me incomodando, disse Gabriel. E por quanto tempo isso vai durar? Para sempre? Júlio perguntou. Aline está trabalhando para recuperar seus documentos. Depois, ela vai encontrar um emprego.
Se firmar um pouco, economizar algum dinheiro e se mudar, explicou Gabriel. Giovanna chegou ao apartamento de Gabriel cerca de 1h30 depois da ligação. Aline estava um pouco nervosa com este encontro, mesmo que Gabriel tivesse resolvido tudo e explicado à sua esposa. Quando Aline abriu a porta, ela rapidamente desapareceu em outro cômodo, reconhecendo a mulher visitante. Ela esperava que Giovanna não a tivesse reconhecido, mas Giovanna também se lembrou do rosto familiar. Elas apenas se cumprimentaram. Giovanna pegou rapidamente os documentos e saiu. O dia todo ela tentou se lembrar de onde tinha visto Aline antes e se lembrou à noite. O telefone de Gabriel foi bombardeado com ligações de Giovanna. Olá, querido, Gabriel atendeu sarcasticamente. Você quer pegar mais alguma coisa de mim? Não, precisamos conversar, respondeu sua ex-esposa. Interessante, sobre o quê? Não pelo telefone. Você disse que está de folga amanhã. Vamos nos encontrar então. Tudo bem, se é tão urgente, melhor à noite. Então às 5 horas. Vou te enviar o local onde reservei uma mesa. Giovanna respondeu e desligou. Gabriel estava intrigado quando voltou do trabalho. Aline já havia acordado e estava preparando o café da manhã. Ele decidiu perguntar a ela se Giovanna havia dito algo quando veio. Como você achou minha esposa? Perguntou Gabriel. Uma mulher muito marcante. Você é um tolo por deixá-la ir, Aline riu. Sim, ela é linda. E uma mulher assim não deveria viver nas condições que eu posso oferecer. Eu concordo com ela nisso. Mas ela tem um temperamento forte. Ela disse algo ontem? Perguntou Gabriel. Não, nós apenas nos cumprimentamos. Ela saiu muito rapidamente, disse Aline. Gabriel ficou pensativo. Ele notou que Aline estava um pouco nervosa quando ele perguntou sobre Giovanna. Então ele pensou que algo deve ter acontecido entre elas ontem ou antes. Ele decidiu esperar pela noite para descobrir. Giovanna, como qualquer pessoa que se preze, chegou 20 minutos atrasada ao café. Gabriel estava começando a se preocupar que ela não veria quando ela finalmente entrou. Sua ex-esposa parecia mais jovem e mais bonita do que antes. O divórcio fez bem para você, Gabriel fez um elogio duvidoso. Posso dizer o mesmo sobre você. Sua nova colega de casa cuida bem de você, respondeu Giovanna. Ela é minha tia, apenas ajudando em casa, Gabriel desconversou. E é sobre ela que eu queria falar com você, disse Giovanna. Giovanna decidiu ir direto ao ponto, não querendo prolongar o encontro. Você tem certeza de que ela é sua parente? Perguntou. Giovanna, que tipo de perguntas são essas? Está com ciúmes? Disse Gabriel. Não, de onde você tirou isso? Ela veio do interior, por isso é tão caseira, explicou Gabriel. Giovanna sentiu, mas franziu os lábios. Gabriel a conhecia bem. Esse gesto significava que ela não confiava nele. Não entendo você. Você me traiu. Me deixou. E agora, depois de alguns meses, decide fazer uma cena de ciúmes? Perguntou Gabriel. Oh, quem precisa de você? Não estou com ciúmes. Estou tentando entender algo, respondeu Giovanna. Como o quê? Perguntou Gabriel. Por que você está mentindo para mim, ou estava mentindo antes? Ou será que Aline está mentindo para você? Simplesmente não consigo entender, disse Giovanna. Pode ser mais direta com seus enigmas, Gabriel não aguentava mais a suspense. Eu conheço essa Aline, Giovanna finalmente disse. Ela era uma visitante regular do meu salão quase todos os dias para cabelo e maquiagem, deixando somas consideráveis, dando gorjetas às meninas tanto que às vezes elas esqueciam dos seus salários. Agora estou curiosa, se você tem uma parente assim, como eu não sabia dela? E você está mentindo para mim? Ela não veio de nenhum interior, disse Giovanna. Você deve estar confundindo ela com outra pessoa, duvidou Gabriel.
Pare. Você lembra do seu cliente mais rico e mais grato? Giovanna perguntou. Claro. Só vi relógios como o dele em revistas, concordou Gabriel. Agora imagine que ele vem até você várias vezes por semana. Você confundiria ele com outra pessoa? Perguntou Giovanna. Você está dizendo que Aline era uma senhora muito rica? Perguntou Gabriel. Muito mesmo. Ela era um modelo para mim. Aos 55 anos, ela parecia fantástica. Cuidava de si mesma, só usava bolsas e óculos de marca. Então, vê-la ontem no estado em que está agora. Eu não pude acreditar nos meus olhos, explicou Giovanna. Ela teve uma tragédia na vida. Eu basicamente a peguei da rua, compartilhou Gabriel, triste. Nós pensamos que ela tinha ido para algum lugar. Ela não nos visitou por muito tempo. Mas como isso é possível? Por que ela acabou na rua? Por favor, me conte. Senão, vou enlouquecer, implorou Giovanna. Gabriel não conseguiu resistir ao seu olhar implorante. Ela frequentemente o usava quando precisava de algo. Além disso, ele entendeu que Giovanna não deixaria isso passar. Ele então contou a história de Aline desde o início. Você sabe mais alguma coisa sobre ela? Perguntou Gabriel. Ela só me disse que o marido morreu e a enteada a expulsou. Sem outros detalhes específicos, disse Gabriel. Eu não sei muito sobre ela. Lembro que o marido dela lidava com joias, e ela se envolvia em caridade, uma mulher muito gentil. Isso é tudo. É uma pena que a vida dela tenha acabado assim. Bem, eu vou indo. Estou voando para uma viagem amanhã de manhã. Boa sorte, finalizou Giovanna. Os ex-cônjuges se despediram. E Gabriel caminhou para casa, refletindo sobre as informações que havia recebido. A vida pode ser tão imprevisível. Um momento você tem riqueza e conexões, e no próximo tudo desaparece como um sonho. Mesmo que Aline restaure seus documentos, ela não será capaz de recuperar seu antigo status. Gabriel chegou em casa e decidiu perguntar à sua hóspede sobre a vida passada dela. Eles tinham vivido sob o mesmo teto por 2 meses e não sabiam nada sobre o passado um do outro. Aline, por que você não fala sobre seu ex-marido? Você era infeliz com ele? Perguntou Gabriel a Aline. Não, nós vivíamos muito bem. A única problema era Ana. Mas Davi não era meu marido. Nós apenas coabitávamos, ela respondeu. Como era o Davi? O que ele fazia? Indagou Gabriel. Ele era um homem gentil. Eu não queria me apressar quando ele me propôs casamento. Ele tinha o sonho de morar em uma casa de campo com seu próprio terraço, jardim e piscina. Aline começou sua história. Por que vocês não se mudaram? Perguntou Gabriel. Não tivemos tempo. Ele comprou uma casa que estava caindo aos pedaços. Todos aconselharam contra, mas ele insistiu que o terreno era realmente bonito com uma floresta logo atrás. Ele ia lá todos os fins de semana. Nunca entendemos o porquê, respondeu Aline. Ter sua própria casa é bom. Eu também gostaria de trocar meu apartamento apertado por uma casa na floresta, disse Gabriel. Quando Davi morreu, Ana imediatamente colocou a casa à venda por um preço ridiculamente baixo. Ela não precisava dela de todo, mas eu não me importaria de viver lá, longe da agitação da cidade, disse Aline. Um pensamento atingiu Aline. Ela se endireitou, seus olhos brilhando de excitação. Eles decidiram verificar se o anúncio ainda estava disponível. Gabriel havia esquecido que Aline nunca respondeu sua pergunta principal. Ele lhe entregou seu telefone, e ela começou freneticamente a procurar o anúncio. Depois de cerca de 10 minutos de busca, ela exclamou triunfantemente, aqui. Olha que beleza! Inicialmente cético, Gabriel se interessou genuinamente. A natureza é linda. A própria casa é assim, honestamente, disse Gabriel. Mas a floresta como um refúgio de férias é uma ótima opção.
Davi queria reformar completamente a casa e se mudar para lá. Seria ótimo realizar seu sonho e morar lá algum dia, suspirou Aline. Você está sugerindo que eu deveria comprar este terreno? Gabriel riu. Por que não? Respondeu Aline entusiasmada. Eu não sei sobre sua situação financeira, mas o preço está ridiculamente baixo. Acho que Ana ficaria muito feliz em se livrar da propriedade, talvez até dar um desconto, disse Aline. O preço é atraente e a casa fica dentro dos limites da cidade. Considerá-la como uma casa de férias é conveniente. Pode-se chegar lá de ônibus, ponderou Gabriel. Sabe, eu tenho algumas economias, mas esse é o meu último dinheiro. Se eu comprar a casa, não terei nenhum colchão de segurança sobrando, disse Gabriel. Eu não estou insistindo. Nós apenas decidimos olhar esta casa por diversão, Aline se desculpou, mas você despertou meu interesse. Vou pensar a respeito, disse Gabriel. Gabriel realmente começou a considerar comprar a casa. Parecia impraticável gastar dinheiro em um imóvel desnecessário, mas poderia ser visto como um investimento. Se ele reformasse a casa e melhorasse o terreno, poderia vendê-la por um preço mais alto. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com os mesmos pensamentos sobre a casa. Ele decidiu consultar seu amigo, embora adivinhasse o que Júlio diria. É uma boa ideia, Júlio apoiou seu amigo inesperadamente. Sério? Surpreendeu-se Gabriel. Eu pensei que você tentaria me dissuadir. Depois da sua ideia de acolher uma estranha da rua, comprar uma casa parece muito sensato, disse Júlio. Eles riram. Gabriel mostrou a Júlio as fotos da casa. Júlio elogiou o terreno e a floresta. A casa vai precisar de algum investimento, mas de resto está boa. O preço é excelente, concluiu Júlio. Acho que inicialmente vou usá-la como casa de férias. Depois, em alguns anos, talvez economize, reforme e venda, a menos que eu mude de ideia, compartilhou Gabriel seus planos. Vá em frente. Eu serei o primeiro na fila para o churrasco, disse Júlio. À noite, Gabriel decidiu conversar com Aline novamente. Ele pensou em perguntar se ela queria se juntar a ele para inspecionar a casa. O quê? A Aline ficou assustada com a sugestão. A vendedora é a Ana. Se ela me ver, você não será capaz de comprar a casa, ela acrescentou. Isso é verdade. O que devo esperar ao lidar com ela? Perguntou Gabriel. Eu acho que ela será educada com você. Ela não é uma garota má, apenas inexplicavelmente odiosa comigo, disse Aline. Gabriel ligou para o número do anúncio e uma garota muito simpática atendeu. Se ele não soubesse como ela tratou Aline, nunca teria pensado que alguém com uma voz tão angelical poderia ser capaz de maldade. A visita foi marcada para sábado. Gabriel chegou rapidamente ao terreno, notando isso como um ponto adicional a favor da casa. Ana, uma jovem bonita e com figura atlética, estava esperando por ele. Ela o cumprimentou educadamente, mostrou a casa e o terreno e disse que estava vendendo com urgência, então estava pronta para reduzir ainda mais o preço. Gabriel concordou em comprar a casa enquanto Ana o mostrava ao redor. Ele notou sua caminhada incomum e que ela frequentemente segurava as costas. Parabéns pela compra. Espero que você seja feliz aqui, disse Ana ao se despedirem. Desculpe pela pergunta indiscreta, disse Gabriel educadamente, mas vejo que você se cuida e faz esportes. Certamente não em nível amador. Sim, sou instrutora de fitness, confirmou Ana. Você visitou um cirurgião recentemente? Perguntou Gabriel. Na verdade, não. Eu simplesmente não consigo encontrar tempo, embora devesse. Ultimamente, tenho tido muitas dores nas costas, respondeu Ana. É por isso que perguntei. Veja, sou cirurgião e posso dizer com confiança que você tem uma hérnia de disco, mas precisarei de um exame para confirmar, disse Gabriel. Oh, é sério? Ana ficou assustada. Se não estiver muito avançado, a medicação pode ajudar. Mas parece que você precisará de cirurgia.
Vou escrever o endereço do meu hospital. Venha amanhã. Vamos verificar suas costas, disse Gabriel. Certo, passarei por lá. Definitivamente preciso te dar um desconto, então, sorriu Ana. Gabriel não contou a Aline que havia decidido ajudar a garota que destruiu a vida dela. Ele simplesmente compartilhou as boas notícias sobre a compra da casa. Como foi? Você gostou? Perguntou Aline. Muito agradável. Ar fresco. Não inspecionei a casa completamente, mas Ana está dando tudo que sobrou do seu Davi. Acho que ela nem sequer tocou neles, respondeu Gabriel. Bom. Talvez encontraremos algo útil para nós. Gostaria de ver o que ele guardava lá. Só estive lá algumas vezes. Davi frequentemente ia à casa sozinho, disse Aline. Faremos o negócio depois do fim de semana, na terça ou quarta-feira. Podemos ir lá como proprietários. Vou tirar um par de dias de folga do trabalho, concluiu Gabriel. No dia seguinte, como combinado, Ana foi ao hospital. Infelizmente, o diagnóstico foi confirmado e ela precisou de cirurgia. Como ela estava de saída em breve, eles não adiaram, a hérnia foi removida no dia seguinte. Ana ficou no hospital por alguns dias, então o negócio da casa foi adiado. Olá, Beatriz, Ana se dirigiu à enfermeira. Vocês têm um médico maravilhoso, Gabriel Melo. Ele fez a cirurgia em mim ontem. Sim, concordou a enfermeira, ele é um especialista notável. Você teve sorte de estar em suas mãos. Eu também acho. Gostaria de agradecê-lo. Pode me dizer o que ele prefere, conhaque ou uísque? Ou talvez apenas dinheiro? Perguntou Ana. É inútil, garota, respondeu Beatriz. Ele não aceita presentes, então não se incomode. Apenas diga em palavras. Que estranho, riu Ana. Ainda existem pessoas assim hoje em dia. Não está certo. Ele não precisava me ajudar. Ele é gentil e não mercenário, acrescentou a enfermeira. Ana saiu pensativa, suspeitando que a enfermeira talvez não conhecesse as verdadeiras intenções de seu chefe. Quando chegou a hora da alta, Gabriel convidou Ana para o seu escritório para completar a documentação. Parabéns! Hoje estamos te libertando, brincou Gabriel. Você é uma pessoa muito boa, Gabriel. Estou feliz que nos conhecemos. Você pode contar com um bom desconto na casa. E isto é para você também, disse Ana, oferecendo um pacote pelo desconto. Obrigado. Mas guarde isso. Eu não aceito presentes pelo meu trabalho, disse Gabriel. Ana, um pouco decepcionada, olhou para o pacote. A enfermeira estava certa. Uma pessoa incrível, ela pensou. Mas eu tenho que agradecer. Você gastou seu tempo comigo. Gabriel ponderou, vendo uma oportunidade de ajudar Aline. Ele decidiu revelar seus pensamentos. Se você realmente quer mostrar gratidão, pode fazer uma boa ação por mim. Ana estendeu a mão para pegar o pacote novamente, mas o médico a deteve. Não, não são presentes. Você também pode fazer uma boa ação por mim, ele disse, diminuindo o ritmo. Eu conheço uma mulher cuja vida você impactou negativamente, Gabriel disse. Ana ficou confusa. Meses atrás, operei uma mulher sem teto sem documentos. Ela me contou sobre você, ele explicou. Ana percebeu de quem ele estava falando. Suas bochechas coraram de vergonha. Essa reação dá esperança, Gabriel pensou. Você deve saber de quem eu estou falando, continuou ele. Eu tenho uma ideia, respondeu Ana, com a voz trêmula. Eu não vou julgar sua ação, mas você pode ajudar Aline, a quem você prejudicou indiretamente, disse Gabriel. Ana tentou justificar-se, mas não conseguiu. Gabriel a aliviou. O que está feito, está feito. Mas você pode devolver os documentos dela se ainda estiverem intactos. Claro.
Não sei por que ela não veio pessoalmente, Ana mentiu. Se você não quer encontrá-la, traga os documentos amanhã, quando assinarmos o contrato de venda. Você pode encontrá-los até lá? Perguntou Gabriel. Vamos fazer isso, concordou Ana, aliviada. Depois de dar instruções pós-cirurgia a Ana, ela rapidamente deixou o escritório de Gabriel. Gabriel se maravilhou com como uma pessoa tão delicada poderia ter prejudicado Aline. No dia da assinatura do documento, Gabriel foi sozinho, Aline, não querendo ver Ana, ficou em casa, preparando um churrasco comemorativo em seu novo jardim. Gabriel manteve a surpresa de Aline em segredo. O negócio correu bem e os documentos de Aline foram recuperados. Gabriel voltou e começou a se preparar para a noite. Aline, ao ver a casa do falecido marido, emocionou-se até às lágrimas. Parecia que ele poderia entrar a qualquer momento. Parece que o espírito de Davi está aqui, ela compartilhou. Prefiro não morar em uma casa com espíritos, brincou Gabriel. Aline riu. Não nesse sentido, é claro que entendo, respondeu Gabriel, apresentando-lhe os documentos de uma conhecida familiar. Diana, a Aline ficou surpresa. Talvez eu não queira, disse ela. Acho que você vai gostar, disse Gabriel, entregando-lhe os documentos. Aline abraçou Gabriel, agradecida e com lágrimas nos olhos. Como você fez isso? Eu pensei que eles estivessem perdidos há muito tempo. Como posso agradecer? Encontre o equipamento para churrasco no galpão. Ana disse que deveriam estar lá. Preciso encontrar algumas roupas para a noite, disse Gabriel. Após um caloroso abraço, Aline colocou os documentos em sua bolsa e foi procurar as ferramentas para o churrasco. Gabriel, explorando a casa, encontrou utensílios de cozinha, mas nenhuma roupa, e um misterioso gancho no teto do quarto. Puxando-o, uma escada desceu, revelando um sótão secreto. Ele subiu, encontrando um sótão espaçoso, mas sem nada de especial, exceto por um baú perto da parede distante. Sem fechadura, ele decidiu trazê-lo para baixo para examinar, incapaz de abri-lo. Eles notaram um cadeado com combinação. Vamos tentar algumas datas, sugeriu Gabriel. Eles tentaram o aniversário de Davi, o de Ana e o de Aline, mas nada funcionou. Vamos deixar isso para lá. As brasas estão prontas, disse Aline, desapontada. Eles foram para o jardim, desfrutando de um churrasco tranquilo sob os pinheiros. É agradável aqui, concluiu Gabriel. Sim, Davi sonhava em assistir estrelas cadentes aqui, fazendo desejos livres de preocupações, disse Aline com lágrimas nos olhos. Ele era romântico? Perguntou Gabriel. Então teve uma súbita realização. Se Davi era tão romântico e amava você tanto, Gabriel correu para casa e voltou com o baú nas mãos. Já tentamos meu aniversário. Não funcionou, disse Aline, indiferente. É muito óbvio. Diga-me a data em que vocês se conheceram, disse Gabriel rapidamente. Aline citou a data, sem esperar sucesso, mas os mecanismos do cadeado clicaram um após o outro, e a fechadura abriu. Gabriel levantou a tampa. Seus olhos se arregalaram, e ele rapidamente a fechou novamente. Aline, ele se virou para a mulher surpresa. Você já me disse o que Davi fazia? Gabriel se lembrou de Giovanna falando sobre o marido de Aline, mas queria ouvi-lo dela. Ele era um joalheiro, respondeu Aline. Ele fazia e vendia joias. Às vezes, também as comprava. O que tem aí? Não me deixe na expectativa, então. Parabéns. Parece que está a sua herança, disse Gabriel, virando o baú e levantando a tampa. Aline suspirou e cobriu o rosto quando viu o conteúdo. Estava cheio de diamantes, anéis, colares e outras joias, brilhando lindamente ao pôr do sol. Uau! Exclamou Aline. Eu sabia que ele estava economizando para a aposentadoria. Davi sempre disse que viveríamos confortavelmente na velhice, mas eu pensei que ele tivesse um cofre em algum lugar no apartamento. E Ana já havia esvaziado ele.
Como você pode ver, seu Davi era muito atencioso, respondeu Gabriel. Imagino quanto tudo isso vale. Esconda rapidamente. Alguém pode ver. Por tamanha riqueza, alguém poderia ser morto, preocupou-se Aline. Concordo. Vamos comemorar com o champanhe mais caro. Podemos pagar agora, declarou Aline, alegremente. O que você vai fazer com tudo isso? Perguntou Gabriel. Você quer dizer, o que eu vou fazer? Esse ouro é seu por direito, respondeu Aline. Como assim? Você me convenceu a comprar a casa, e seu homem salvou essas joias. Não acho que tenho direito a esse achado, disse Gabriel. Pare com isso. Deixe isso ser a minha gratidão a você. E não ouse recusar. Eu conheço seus princípios. Isso não é hora. Você 2 vezes salvou minha vida, devolveu os documentos, comprou esta casa com seu dinheiro, disse Aline. Se eu soubesse que esta casa se pagaria tão rapidamente, eu não teria pechinchado, riu Gabriel. Gabriel guardou as joias em um cofre de banco, decidindo que era mais seguro. Aline conseguiu um emprego em um salão de beleza, tendo sido anteriormente cabeleireira. Todo fim de semana, Aline e Gabriel visitavam a casa. Um dia, Gabriel percebeu que estava cada vez mais relutante em voltar para seu apartamento. Aline, disse-lhe uma noite na varanda. Por que não demolimos essa ruína e construímos uma casa enorme aqui? Temos o dinheiro. Aline apoiou a ideia. A natureza aqui é linda. Seria maravilhoso viver neste lugar. Vou vender meu apartamento, disse Gabriel. Eu também queria falar sobre a mudança. Você fez muito por mim. Acho que é hora de seguirmos nossos caminhos separados. Eu economizei algum dinheiro, encontrei algumas opções de aluguel. Acho que é hora de me mudar, disse Aline. Espere, Gabriel balançou a cabeça. Por que morar em apartamentos alugados quando temos tanto dinheiro que você pode comprar vários apartamentos em qualquer área da cidade? Repito, não reivindico as joias. Eu também tenho princípios, retrucou Aline. Suponha que eu me mude para cá. Meu apartamento estará livre. Não preciso vendê-lo com urgência. Mas, honestamente, viver sozinho em uma casa enorme que construiremos, eu não gostaria. Quando estamos juntos, temos sorte. Então não estou te expulsando. Você se tornou como família para mim, disse Gabriel. Você é meio que um irmão mais novo para mim, sorriu Aline. A conversa sobre a mudança foi encerrada. Gabriel iniciou a construção. Apesar da riqueza recém-descoberta, ele não trabalhou menos e confiou a demolição e construção a uma equipe contratada. Aline continuou trabalhando no salão de beleza. Um dia, uma jovem, Carolina, foi até Aline para fazer um penteado, tentando esconder seu rosto atrás de óculos escuros. Olá, Carolina, cumprimentou Aline. Esses óculos combinam com você, mas vão atrapalhar meu trabalho. Olá. Estou com um problema, disse Carolina tristemente, removendo os óculos para revelar um grande furúnculo acima da sobrancelha, marcando significativamente seu belo rosto. Estou convidada para um casamento. Olha isso. Você pode fazer um penteado para esconder essa monstruosidade? Perguntou Carolina. Claro, vou ajudar você, respondeu Aline. O penteado levou várias horas, então Aline decidiu conversar. Você viu um médico? Perguntou ela. Não, respondeu Carolina descuidadamente. Por quê? É apenas uma espinha. Tentei espremê-la, e ela inchou. Menina, isso não é apenas uma espinha. A inflamação está se espalhando para o seu olho. Deixe-me te dar o número de um bom cirurgião. Ele vai ajudar, disse Aline. Você acha que eu deveria ir ao hospital? Perguntou Carolina. Eu insisto, meu cirurgião é um bom amigo. Ele salvou minha vida 2 vezes. O que você tem no rosto parece muito sério. Ok, me dê o número.
Vou para uma consulta, Carolina concordou. Aline deu a ela o número e avisou Gabriel para esperá-la. 2 dias depois, Carolina veio para a consulta. Gabriel a examinou e decidiu que o furúnculo precisava ser cortado e o pus removido. Isso é cirurgia? Perguntou Carolina, assustada. Não se preocupe. Tudo, incluindo a preparação, não levará mais de 30 minutos, tranquilizou a Gabriel. Se você não estiver com pressa, posso fazer agora mesmo, ele ofereceu. Carolina concordou. A operação foi bem sucedida. Depois, Gabriel encontrou seu amigo Júlio no corredor. Você parece misterioso hoje, observou Júlio. De que maneira? Gabriel não entendeu. Sou o mesmo de sempre. Não, você está muito feliz. Talvez seja por causa da sua paciente que acabou de sair, disse Júlio. Bem, sim, ela é bonita. É sempre bom ajudar uma mulher bonita, respondeu Gabriel. Não há anel no dedo dela. Você deveria chamá-la para sair, Júlio piscou. Está na hora de você começar uma vida pessoal, amigo. Não acho que ela aceitaria, respondeu Gabriel. Tenho certeza que sim. Ela parecia tão feliz, como se não tivesse acabado de cortar a testa. Tanto faz, Gabriel dispensou o amigo, mas ponderou sobre chamar Carolina para sair. Ele gostava dela, embora duvidasse que os sentimentos fossem recíprocos. Carolina foi direto ao salão de beleza depois da operação. No caminho, comprou uma caixa de chocolates. Aline, quero expressar minha gratidão, disse Carolina, aproximando-se dela. Vejo que você visitou o doutor, observou Aline, apontando para o curativo. Como foi? Ótimo. Do que eu estava com medo? Gabriel tem os olhos tão lindos. Eu olhei para eles e esqueci de tudo. Nem senti quando cortaram minha testa, riu Carolina. Ele é, aliás, solteiro? Aline se animou. Um homem maravilhoso e realmente solteiro, ponderou Carolina, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Peguei o buquê no casamento. Bem, então é o destino, riu Aline. Mas eu não farei o primeiro movimento. E se ele não tiver gostado de mim? Eu ficaria constrangida, disse Carolina. Se você quiser, eu descubro. Se ele gostou de você, ele vai ligar, ofereceu Aline. Vamos, talvez seja realmente para ser, concordou Carolina. Bem, me diga, ele é realmente tão bom quanto parece? Eu tive uma experiência ruim de relacionamento antes. Meu ex-noivo me batia, não me deixava sair sem ele, embora no início fosse muito simpático e amigável, explicou Carolina. Que horror, Aline ficou horrorizada. Gabriel não é assim. Eu posso te garantir. Ele é um cirurgião. Ele salva a vida das pessoas. Eu recomendaria um tirano a uma garota? Aline contestou. À noite, Aline decidiu descobrir sutilmente se Gabriel estava atraído pela conhecida dela. Mas ela não sabia como fazer isso sem que ele percebesse que ela gostava dele. Mas Gabriel mesmo começou a falar sobre a garota, o que agradou muito a Aline. Carolina veio de você hoje, começou Gabriel casualmente. Bom. Eu pensei que ela não ousaria, Aline fingiu. E como ela está? Bem. Tudo foi removido em 30 minutos. Ela estará nova em folha em uma semana, respondeu Gabriel. E no geral, como pessoa? Perguntou Aline, curiosa. O que você quer dizer? Gabriel não entendeu suas insinuações. Bem, como garota, ela é bonita? Aline estava ardendo de curiosidade, ansiosa para juntar esses dois. Bonita, interessante, respondeu Gabriel um pouco timidamente. E ela, é solteira? Quero dizer, ela não tem um homem? O que está acontecendo? Gabriel começou a suspeitar. Você a enviou para mim de propósito? Claro, ela intencionalmente cresceu um furúnculo no olho para seduzir você, Gabriel, Aline fingiu raiva.
Eu acabei de conhecê-la alguns dias atrás. Vi que ela estava em apuros e ofereci ajuda, tudo nas suas melhores tradições. Não fique bravo. É só estranho para mim, Gabriel a tranquilizou. Você acha que ela sairia comigo? Como eu saberia? A Aline deu de ombros, embora estivesse realmente encantada. Ligue e pergunte, você ainda tem o número dela? Tenho, mas acho que é errado, disse Gabriel. Um homem adulto e ainda hesitando, provocou Aline. Você era tão indeciso quando se casou pela primeira vez? Era mais fácil na minha juventude, Gabriel se desculpou. E se ela pensar que estou usando minha posição? O número não era para encontros. Ela pode pensar que sou algum tipo de maníaco. Agora você se tornou um velho. Ainda é jovem, meu querido amigo, e está pedindo conselho a uma mulher velha. A Aline se divertiu com a modéstia e timidez de Gabriel. Envie um SMS. Pergunte como ela está se sentindo após a cirurgia e as coisas se desenrolarão a partir daí. Gabriel fez isso. Eles trocaram mensagens a noite toda. Aline entendeu pelo sorriso satisfeito de Gabriel que o encontro aconteceria no dia seguinte. Não era um dia de folga, mas Gabriel acordou cedo, fez a barba, tomou vários banhos, tirou todas as suas camisas e experimentou cada gravata várias vezes. Por que você está se arrumando tão meticulosamente? Perguntou Aline, ouvindo barulho. Tenho um encontro com a Carolina hoje. Só pensando no que vestir, respondeu Gabriel. Agora? Não, às 18 horas. Já são 8 horas. Não está começando muito cedo, Aline riu do amigo. Estou nervoso. O que tem de engraçado? Gabriel ficou um pouco ofendido. Não tenho um encontro há mais de 10 anos. Quanto mais você se preocupa e se arruma, pior é. Estou te dizendo, como uma mulher experiente, relaxe. Se você já é interessante, metade do trabalho está feito, e seus esforços excessivos só vão piorar, aconselhou Aline. Gabriel jogou as mãos para o alto. Obrigado pelo conselho. Me ajude a escolher uma camisa. Nenhuma destas. Estão todas ultrapassadas. Use jeans e uma camiseta, disse Aline. Vamos a um restaurante, Gabriel não entendeu. Primeiro à loja para comprar um terno e camisa apropriados. Jogue tudo isso fora, riu Aline. Aline ajudou Gabriel a escolher um terno. Ele comprou um enorme buquê e foi ao restaurante. O encontro correu bem. Carolina revelou que era repórter em um canal local, envolvida em caridade, voluntariado, ajudando idosos e animais de rua. Gabriel se apaixonou por ela à primeira vista. Parecia que Carolina estava tão nervosa quanto ele, mas depois de horas de conversa, ambos relaxaram e se sentiram confiantes. Carolina confessou que tinha medo de começar novos relacionamentos devido a uma experiência triste. Gabriel compartilhou que também teve um casamento fracassado. Eles rapidamente encontraram terreno comum, conversando como se conhecessem há anos. Eles descobriram que compartilhavam gostos musicais, gostavam dos mesmos filmes e muito mais. No final da noite, estava claro que não podiam se separar um do outro. No dia seguinte, Carolina visitou Aline para compartilhar suas impressões do encontro. Você parece feliz, notou Aline. Deve ter corrido bem. Maravilhoso, confirmou Carolina. Acho que estou apaixonada. Como você o conhece? Nunca conheci homens tão gentis e decentes. Aline contou a Carolina a história de como conheceu Gabriel, como ele ajudou e compartilhou que morava com ele, esclarecendo que o via como um irmão mais novo ou até um filho. Carolina ouviu atentamente e percebeu que Gabriel era ainda melhor do que ela pensava. O fato de eles morarem juntos não a incomodou, não parecia que Aline tinha sentimentos românticos por Gabriel. Gabriel e Carolina desenvolveram um relacionamento florescente. Alguns meses depois, Gabriel contou a ela sobre sua riqueza, confiando nela, pois ela nunca havia mostrado traços mercenários.
Ele compartilhou seus planos futuros e ofereceu para ela morar juntos assim que a construção estivesse concluída. Carolina concordou. Seus sentimentos por ele não mudaram depois de saber de sua riqueza. Ela o amava pelo que ele era, não pelo dinheiro dele. Sua única preocupação era que ele passava muito tempo no trabalho. Tanto Júlio quanto Aline disseram a Gabriel que ele precisava reduzir sua carga de trabalho. Ele já havia perdido uma esposa por causa do trabalho e não poderia perder Carolina. Carolina conversou com os colegas de Gabriel, todos o elogiando como um grande especialista. Ela decidiu fazer uma reportagem sobre ele. Gabriel recusou porque não considerava seu trabalho heróico. Então Carolina decidiu fazer uma série de reportagens sobre os médicos da cidade. Com a persuasão dos colegas, Gabriel concordou em participar. O trabalho ganhou um prêmio de televisão. Carolina dedicou a vitória ao seu amado. Quando subiu ao palco para receber o troféu, Gabriel juntou-se a ela e a pediu em casamento. A sala aplaudiu. Foi muito bonito e romântico. Carolina disse sim. A vida continuou. O casal aguardava ansiosamente a mudança para a nova casa. Aline estava terminando seus últimos dias no salão, planejando sair. Gabriel ofereceu a ela para gerenciar a casa. No seu último dia, Ana foi até Aline para tingir o cabelo. Aline sentiu náuseas só de ouvir o nome. Por mais que o tempo passasse, ela nunca poderia esquecer o ato de sua enteada. E o nome só seria associado a ela. A surpresa de Aline foi imensa quando Ana, sua velha conhecida, realmente entrou no salão. Olá! Você se enganou de cabeleireira? Perguntou Aline, mal contendo sua agressividade. Oi, Aline. Não, honestamente, eu marquei especificamente com você, disse Ana, olhando para sua madrasta com um olhar de cachorro abandonado. O que está olhando? Sente-se. Que cor vamos tingir? Perguntou Aline sarcasticamente. Não vou tingir meu cabelo. Vim para conversar. Pagarei pela consulta, respondeu Ana. Que generosidade, disse Aline sarcasticamente. Bem, se você quer falar, vamos para a sala de descanso, disse Aline. Ana sentou-se diante de Aline e não conseguiu conter as lágrimas. Me desculpe. Me perdoe, conseguiu dizer Ana. Não chore. O passado não pode ser mudado, confortou Aline. Ela até abraçou a garota que estava pronta para expulsar minutos antes. Senti falta do papai, disse Ana. É difícil para mim também. Ele provavelmente queria que nos reconciliássemos, disse Aline. Claro. Era o sonho dele, respondeu Ana. Ele nunca me perdoaria pelo que fiz com você. Não se preocupe, estou bem agora. Obrigada por devolver os documentos, disse Aline. Quando aquele médico me contou sobre você, eu queria desaparecer no ar. Acho que foi então que percebi completamente a vergonha das minhas ações, confessou Ana. Sim, Gabriel é uma pessoa maravilhosa. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, disse Aline. Ele mora naquela casa agora? Ana perguntou. Não, ele a demoliu. Está construindo uma casa nova e grande lá? Respondeu Aline. Ah, então nada do sonho do papai restou. Talvez seja bom. É hora de eu deixar ir, disse Ana. Honestamente, quando te expulsei, pensei que você tivesse para onde ir. Você tinha tantos amigos, conhecidos. Mas descobri que naquele círculo, tudo era sobre dinheiro. Se você não tem, você é inútil, continuou Ana. Tenho outra coisa para te contar, Ana se endireitou e enxugou as lágrimas. Estou grávida, ela disse. Que alegria! Parabéns, Aline alegrou-se sinceramente. De quanto tempo? Muito cedo. 4 semanas. Você ainda está com o mesmo jovem? Sim, ele mudou. Tornou-se muito carinhoso. Ele também pediu para se desculpar por ter levantado a mão.
Ele fez isso porque eu pedi. Estou tão envergonhada, Ana chorou novamente. Pare. Não vamos mais lembrar disso. Fico feliz que tudo esteja bem para você, Aline a confortou. Você não deve ficar nervosa. Você sempre pode contar com minha ajuda. É quase meu neto ou neta. Sim, obrigada, disse Ana. Elas ficaram em silêncio por um tempo, bebendo água para se acalmarem. Sua loja e o médico me impressionaram tanto. Ele é uma pessoa extraordinária. Você sabia que ele também me ajudou? Eu tinha uma hérnia que nem sabia que tinha. Ele diagnosticou com um olhar e fez a cirurgia, continuou Ana. Gabriel é um verdadeiro profissional, confirmou Aline. Acho, continuou Ana, que se eu tiver um menino, vou nomeá-lo em homenagem a esse médico. E se for uma menina, em homenagem a você. Você é tão gentil. Estou muito comovida, sorriu Aline, abraçando Ana. Ela acreditava na sinceridade de Ana, mas escolheu não mencionar os tesouros encontrados. Aline sentia que eles pertenciam legitimamente a Gabriel e Ana provavelmente recebeu uma herança significativa de seu pai. Elas conversaram por mais meia hora até a chegada do próximo cliente de Aline. A construção da casa estava quase concluída. Estava na hora de se preparar para a mudança. Carolina sugeriu investir não apenas em imóveis, mas também em negócios. Ela convenceu Júlio, a quem conheceu durante a filmagem da reportagem, a apresentar a Gabriel a ideia de abrir uma clínica particular. Ele concordou feliz. Gabriel, é hora de crescer e se desenvolver, disse Júlio ao amigo. Você fez muito na medicina pública, salvou centenas de vidas. É hora de pensar em si mesmo. Já pensei nisso. Tenho uma noiva maravilhosa, bons amigos e em breve nos mudaremos para a grande casa que construí. O que mais preciso? Perguntou Gabriel. Cérebro, meu amigo. É isso que você não tem, brincou Júlio. Você acha que tudo é simples? Carolina está feliz agora, mas daqui a alguns anos, pode ser o mesmo que com Giovanna. E se vierem crianças, você não vai conseguir sustentá-las com seu salário modesto. Além disso, a manutenção de uma casa enorme é mais cara. E sim, você tem riqueza. Mas se você apenas gastar e não investir, vai acabar, explicou Júlio. Você está sempre certo, concordou Gabriel. E o que você sugere? Aceitar subornos? Por que você é tão ingênuo? Você precisa abrir sua própria clínica, sugeriu Júlio. Você acha que eu consigo? Perguntou Gabriel. Por que não? Você tem experiência em gestão. Se você sobreviveu como chefe de departamento em nosso hospital, com certeza vai conseguir administrar uma particular. Contrate alguém para a burocracia. As pessoas da cidade te conhecem da TV, publicidade adicional. Clientes vão fazer fila, explicou Júlio. Você vai se juntar a mim como terapeuta? Brincou Gabriel, conhecendo a resposta. Eu posso até ser o diretor, se necessário, riu Júlio. Em 1 mês e meio, a casa foi concluída. Gabriel, Carolina e Aline se mudaram. Gabriel vendeu seu apartamento. Ele não conseguiu deixar Aline ir. Ela ajudava com a casa. Logo Carolina ficou grávida e Aline assumiu o papel de babá. Júlio e Gabriel abriram sua clínica particular e seus negócios floresceram. Durante um jantar em família, com Júlio e sua esposa presentes, Gabriel falou. Quero dizer, começou ele, que nunca fui tão feliz. Estou cercado por amigos, uma mulher amada. Logo serei pai, algo que nunca pensei ser possível. Tudo graças a uma pessoa. Aline, você me agradeceu muitas vezes por salvar sua vida. Mas eu acho que você me salvou. Se aquela paciente não tivesse vindo até mim naquela noite, eu provavelmente teria acabado como um alcoólatra ou morrido de tédio na solidão. Você me agradeceu muitas vezes, mas sou eu quem deve agradecer a você. Então aceite minha gratidão e apreço. Obrigado por estar conosco.
Aline não conseguiu conter as lágrimas diante de palavras tão gentis. Carolina apertou as mãos contra o peito, encantada. Todos estavam felizes naquele momento, esquecendo os eventos tristes do passado. À frente estavam novas vitórias e descobertas.